Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre mudando a maneira de se ver. Vira para quem está do seu lado e diga, mudando a maneira de se ver. Eu quero compartilhar com você, interessante, esses dias eu estava assistindo televisão, eu era um daqueles camaradas que gostam de futebol, talvez eu vou falar grego aqui para algumas mulheres, mas eu vou te contextualizar. Eu sou um daqueles caras que gosta muito de futebol e eu não gostava muito do Cristiano Ronaldo. Não gostava dele jogando bola, mas é inevitável, nos últimos 2 anos, esse camarada que já tem 5 bolas de ouro, que quer dizer que ele ganhou como melhor jogador do mundo 5 vezes já na história, ele começou a ser alguém extremamente decisivo para tudo que ele fazia. E é interessante porque Cristiano Ronaldo, no último jogo que a seleção de Portugal fez, esse camarada ele tem uma média de fazer mais de 1 gol por partida. Todo jogo que ele entra, ele faz gol. Às vezes você não vê ele pegando na bola uma vez durante o jogo, mas daqui a pouco sai gol, quem foi? Cristiano Ronaldo. Então, e é tão interessante, eu estava olhando e houve um jogo esses dias da seleção de Portugal, e nesse jogo da seleção de Portugal, o Cristiano Ronaldo fez 2 gols, para as irmãs entenderem, o jogo acaba com 2 tempos de 45 minutos. Porque pode ser que alguém não entenda, para alguns irmãos também. E no segundo tempo de 45 minutos, o juiz no primeiro e no segundo tempo pode dar um acréscimo. Se alguém enrolou com a bola, se alguém se machucou, o juiz fala, olha, alguém fez cera, o goleiro demorou para bater a bola. Daqui um craque de bola, que eu fiquei sabendo que esses dias ele fez um golaço no clube e chegou em mim. O cara é bom de bola. Daqui o Eduardo, se quiser jogar bola, o cara é... E aí, o primeiro tempo acabou o segundo tempo, o juiz deu 4 minutos de acréscimo. O time de Portugal estava perdendo de 1-0. Em 47 do segundo tempo, o Cristiano Ronaldo fez um gol de cabeça. 47 do segundo tempo ele empatou. Foi contra o Egito, né? 47 ele empatou. 49 do segundo tempo ele fez o segundo gol. E ele comemorou como normalmente ele comemora. Eu estou aqui. No primeiro gol, ele fez o primeiro gol em 47 e batia no peito e dizia, eu estou aqui. No segundo gol, 49, ele dizia, eu estou aqui. Em 4 minutos, num jogo que durou 90 minutos, em 4 minutos, nos últimos 4 minutos, ele virou o jogo. E é interessante, e o Cristiano Ronaldo, por ser a celebridade que ele é, a gente vê algumas coisas dele, e esses dias eu vi um jornalista dizendo que ele tem dito que ele já tem 5 bolas de ouro como melhor do mundo, e que ele tem um sonho na carreira dele, e não acaba a carreira sem antes ganhar mais 3. Então ele quer ganhar 8 bolas de ouro. Mas eu achei interessante a comemoração do Cristiano Ronaldo, de eu estou aqui, porque é interessante que na nossa vida, quando a gente tem convicção e certeza de quem nós somos, isso destrava em nós um poder extraordinário. Por que alguém diz eu estou aqui? Por que alguém de uma maneira tão ousada diz, olha, quem está aqui sou eu? Ele está falando, olha, eu sei quem eu sou, eu sei o potencial que eu tenho, eu sei o tipo de jogador que eu sou, por isso eu estou dizendo, quando eu estou aqui em campo, a coisa é completamente diferente do que se eu não tivesse. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, e essa semana nós estamos meditando sobre se ver, mudando a maneira de se ver, se vendo da maneira que Ele nos vê. Sabe por quê? Porque na vida, a mesma ousadia que o Cristiano Ronaldo tem em campo, nós deveríamos ter ousadia para tudo na vida. Olha, eu estou aqui, eu sei quem eu sou. Olha, eu estou aqui, a coisa vai acabar diferente porque eu sei quem eu sou. Eu sei o poder que tem em mim. Vamos ser sinceros, depois que você ganha 5 bolas de ouro, você sabe quem você é. É ou não é? Depois que você ganha 5 bolas de ouro, você tem certeza. Eu sou bom, eu sei fazer e eu vou fazer acontecer. Mas sabe o que eu quero te falar nessa noite? Tem um potencial sobre você, na sua vida, quando você começa a perceber quem você é, e aí entra algo interessante, porque nós falamos semana passada, como Deus nos enxerga. É muito bom saber como Deus nos vê, mas tem algo, você precisa passar a se ver da mesma forma que Deus te vê. Você precisa passar a se enxergar da mesma forma que Deus te enxerga. Por quê? Porque senão todo o seu potencial de vida vai ser desperdiçado. Eu fui, uma das viagens nesse ano para uma conferência, e aí eu fui na casa de um empresário, uma casa fantástica, e ele foi fazer um churrasco para a gente, aquelas casas que você entra, que você fica apaixonado, e daqui a pouco vem um coelho, e aí o coelho veio perto da gente, aquela coisa, né? E é bonitinho ter um coelho em casa, né? E aí o cara estava ali, coisa chique, né? Negócio de coelho, agora porco, né? Virou coisa de rico, né? Só rico tem essas coisas. E aí eu percebi que aquele coelho
ele não pulava. Aí daqui a pouco o dono da casa falou para mim, sabe o que é? É que eu criei o coelho junto com o cachorro, ele acha que é cachorro. O coelho até late. E o coelho até tenta latir, eu vi ele tentando latir. No cantinho assim, fazendo força para latir. Sabe o que é interessante? O coelho não sabe que ele é coelho. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que você ainda não sabe que você foi feito um com Deus. O problema é que você não sabe qual o potencial que existe em você. E hoje então nós vamos falar como se olhar no espelho e enxergar, se enxergar da forma que Deus te enxerga. Isso vai te dar um nível de ousadia. Quero te falar, me perdoe dizer, mas eu sinto te falar, os seus pedidos que você tem para Deus são coisas pequenas. Resolver o que você precisa por meio de dinheiro é nada perto do potencial que já existe dentro de você. Resolver esse problema de casamento é pequeno. Resolver esse problema na sua empresa não é nada. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não te deu só provisão. Ele colocou quem Ele é dentro de você. E agora tudo que Ele é está dentro de você. E aí eu vejo que a gente vai passar a vida inteira, talvez mendigando por causa de um problema. Porque você ainda não descobriu o potencial que tem dentro de você. Porque ainda você não descobriu quem você é. Porque ainda você não descobriu, você não conseguiu se enxergar. Mas essa noite eu quero profetizar sobre você. Você vai passar a se enxergar da forma que Deus te enxerga. Você vai começar a perceber o potencial que existe em você. Você vai começar a perceber a autoridade espiritual que está sobre a sua vida. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou mais do meu nome, ali eu estou. Ele está aqui nessa noite. Mas sabe o que é mais profundo? Ele habita em você e há uma autoridade sobre a sua vida. E quando nós falamos sobre essa autoridade, é importante que agora você se enxergar com o valor que você possui. Ontem eu estava assistindo uma matéria que os camaradas juntaram carros antigos de 100 anos atrás e fizeram a descida antiga de Santos, 9 quilômetros, desceram com os carros antigos, não sei quem viu isso. E aí tinha um senhor lá, ele foi dar entrevista, eu nem sei quanto custou aquele carro. E sei lá que artista do século passado que tinha usado aquele carro, ele falou, peguei esse carro, trouxe lá dos Estados Unidos, reformei esse carro, e o cara todo alegre. E aí minha esposa falou, esse cara aí deve ser rico demais. E ele todo alegre dentro do carro. E eu fiquei olhando e pensando comigo, esse carro não tem valor nenhum para mim. Aos meus olhos, esse carro não tem valor nenhum. Mas para ele tem valor, é por isso que ele fica todo orgulhoso lá dentro. Porque para ele aquilo é importante. Ele tem uma outra ótica em relação àquele carro que eu tenho. Sabe, quando Deus olha para nós, talvez alguém olhe para você como eu olho para aquele carro antigo. Talvez alguém olhe para você e não te dê o valor que você tem. Talvez alguém olhe para você e ache que você não vale tudo isso. Quando eu olho para aquele carro antigo, eu acho que ele não vale tudo que ele vale. Talvez alguém olhe para você assim, mas quero te falar, Deus é igual aquele colecionador que está dizendo, esse carro aqui é demais. Mas isso aqui é demais. Talvez alguém fale, não, você não é tudo isso. Mas quero te falar, não importa o que os outros estão falando, importa o que Deus diz a seu respeito. E quando nós olhamos para isso, agora eu preciso me enxergar tal qual eu sou. E aí eu quero falar para você, se enxergar do jeito que você é. Você não é um fracassado, você não é um coitado, você não é um derrotado, você não é um frustrado. Não, você é um vencedor. Quando Deus olha para você, é assim que Ele te enxerga. Sabe qual que é o desafio de Deus? É que você se enxergue da maneira que Ele te vê. E quando nós nos enxergamos da maneira que nós nos vemos, eu gosto muito, e essa semana eu estava até meditando, lá em João capítulo 21, verso 25. Nas últimas semanas é um dos versículos que eu mais gosto de meditar. João, ele escreve a biografia de Jesus como Filho de Deus. E no verso 25, João fala, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Esse é o último versículo de João inteiro. Há algumas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Sabe o que o João está falando? Jesus fez tantas coisas poderosas, se juntasse todos os livros do mundo, não dava para escrever tudo que ele fez. Por onde Jesus andou, coisas tão poderosas aconteceram, tantos milagres ele fez. João está falando, olha, eu escrevi aqui, e é poderoso já o que João escreveu, mas João está dizendo, se eu fosse escrever tudo, nem todos os livros do mundo conteriam tudo que Jesus fez. Isso me remete a uma vida que era movida completamente no sobrenatural. Jesus não teve falta de nada. Eu sei que quando você olha para a vida de Jesus, você acha que Jesus foi um coitado. Não foi. Quero talvez frustrar a sua imagem de um pobrezinho, né? De alguém que era todo. Não, Jesus tinha uma cultura
Os teólogos estudando Paulo, que falava muitas línguas, dizem que a cultura de Jesus era superior à cultura de Paulo. Jesus muito provavelmente era um poliglota. Jesus tinha um conhecimento. Jesus falava, e a Bíblia diz que aos 12 anos de idade, os mestres da lei, que eram homens experimentados, eles falavam, de onde vem tamanha sabedoria? Quando nós lemos sobre Jesus, não houve ninguém que te manifestou tamanha graça, conhecimento e sabedoria. Não houve também ninguém que manifestou tantos milagres, segundo João falou. Mas é interessante, quando nós vamos olhar para Jesus, Deus olhava para Jesus de uma forma, mas Jesus também se enxergava. Olha que interessante, lá em João 10:30, Jesus fala algo, um versículo curtinho. Eu e o Pai somos um. Você acredita que você é um com Deus? Eu e o Pai somos um. O que isso está dizendo? Eu e Deus somos um. Lá em João 8:29, olha o que Jesus diz em João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha o que Jesus está falando, o Pai está sempre comigo. Eu vi aquela coisa, qualquer coisa que você convidasse Jesus, ele falava, vamos embora. O Pai está sempre comigo. Eu sou alguém que tem sempre o Pai. Lá em João 11:41-42, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus faz uma oração aqui interessante. Ele diz, tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O que Jesus está falando, eu tenho certeza, Pai, que eu vou orar aqui, a coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que onde eu colocar a mão, as coisas vão andar. Jesus era alguém cheio de clareza de quem ele era. Ele se enxergava assim. E ele chegava nos lugares, ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha certeza, ele tinha clareza. Eu sou um com o Pai, o Pai é um comigo. Então toda a autoridade do Pai está sobre mim. Eu posso chegar nos lugares, as coisas vão acontecer. Pai, obrigado, o Senhor sempre me ouve. Jesus está dizendo, tudo que eu peço acontece. Aonde eu coloco a mão prospera. Você sabe que quando a gente começa a se enxergar da forma que Deus está nos enxergando, alguém vai achar até que você é arrogante. Alguém vai achar até que às vezes você está meio pirado. Porque o seu nível de convicção de quem você é, porque você olha no espelho e agora você não se enxerga mais. Você enxerga Deus em você. E agora o nível de convicção de quem você é crescente. Agora você tem certeza de quem você é. Agora por que Jesus enxergava dessa forma? Eu vou te falar por que Jesus se via assim. Por que Jesus tinha plena convicção de quem ele era. Eu te falo, o mundo precisa de mais cristãos que tenham certeza de quem são. O mundo precisa de mais pessoas que tenham a revelação de quem são em Cristo. O mundo precisa de mais pessoas que tenham a convicção da autoridade que possuem, do poder que possuem, da vida que possuem. O mundo precisa de mais pessoas, de líderes. As cidades precisam de mais pessoas que tenham a revelação de quem são. E eu te falo, nesses dias, Deus quer te dar a revelação de quem você é. Deus quer te dar a revelação do poder que você possui, da autoridade que está sobre você. Sabe o que é interessante? É que toda a autoridade de Deus Ele transferiu para mim e para você. E agora nós passamos a receber dessa autoridade. Talvez você fale, pastor, eu sei, mas quero declarar que a partir desses dias, você vai começar a executar isso onde você chegar, aonde você estiver, você vai executar isso, você vai manifestar essa vida, você vai manifestar essa autoridade. Agora, pastor, por que Jesus se enxergava dessa forma? Por que Jesus, ao olhar para ele, tinha certeza? É interessante que você não vê nos evangelhos Jesus com dúvida daquilo que ele veio para fazer. Você não vê Jesus com medo de não dar certo. Você vê um Jesus que está olhando para ele, e ele tem certeza, eu sou um com o Pai, tudo que eu fizer vai ser bem sucedido, onde eu colocar as mãos vai ter sucesso, o que eu empreender vai se desenvolver. Por quê? Porque ele olhava para ele, e ele enxergava todo esse poder que estava sobre ele. Eu te pergunto nessa noite, você já descobriu o quão poderoso você é? Você já descobriu o nível de autoridade que tem sobre você? Você já descobriu o nível de vida que está sobre você? Agora, por que Jesus se enxergava dessa forma? Primeiro, Jesus era liberto de toda acusação. Jesus tinha clareza de quem ele era. Jesus tinha clareza do poder que estava sobre ele. Sabe o que é interessante? Uma das coisas na vida que o diabo mais quer fazer comigo e com você é ferir a sua identidade, para que você não descubra quem você é. É interessante que o diabo vai colocar gente na sua história. Se você tem cabelo liso, para falar, ah lá, desde pequeno, cabelo liso.
Você tem cabelo enrolado, o diabo vai colocar alguém na sua história para falar o quê? Olha lá, tem cabelo enrolado. Se você, independentemente do que for, você vai perceber que há uma arquitetura do diabo para que você não descubra quem você é. Para que você não descubra a autoridade que você tem. Mas Jesus era livre de toda acusação. Quero te falar, se você quer descobrir quem você é, você precisa começar a renunciar às vozes externas. Você precisa começar a perceber o que Deus fala ao seu respeito. Precisa haver uma disposição de renunciar ao que falam. De renunciar ao que as circunstâncias estão dizendo. De renunciar ao que alguém falou de você. O que alguém disse sobre você não é o mais importante. O mais importante é o que Deus diz sobre você. Jesus tinha uma completa disposição de renunciar. E aí Jesus não vivia uma vida acusada. É interessante que às vezes a gente formata a nossa vida no que falaram sobre nós. A gente formata quem a gente é com base naquilo que falaram. Talvez alguém te rotulou falando que, olha, é preguiçoso, você acha que você é isso. Olha, é mentiroso, olha, não tem capacidade, olha, não tem jeito. Ou talvez as circunstâncias falaram para você mesmo quem você é. Mas Jesus tinha uma plena e resolvida vida, que era longe de todo fator de acusação. Quer te dizer, você vai poder fluir com tudo aquilo que Deus te deu, quando você for livre de toda acusação. No processo de se ver como Deus te vê, você vai ter que abrir mão da opinião do que as pessoas dizem sobre você e da opinião do que o diabo diz sobre você. Porque o que as pessoas dizem nem sempre é o que Deus diz. E o que o diabo diz nunca é o que Deus diz. Você precisa, nesses dias, eu oro para que a sua mente seja formatada para abandonar tudo que já falaram sobre você. E aí, você construir uma plataforma de abandonar tudo que você acha sobre você. E você agora receber tudo aquilo que Deus fala ao seu respeito. A Bíblia diz lá em Romanos 8, no verso 1, você deve conhecer, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse versículo é poderoso. Portanto, agora, e essa segunda parte, depois da vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, os tradutores colocaram isso, porque eles ficaram com medo. Eles disseram, não é possível que não há condenação assim de graça. É isso que a Bíblia está dizendo, não há mais condenação, você tem poder e autoridade. Se você fosse para um retiro espiritual, como é que a gente sai de lá? Agora eu tenho autoridade, pastor. Porque não tem condenação sobre mim, estou 40 dias sem pecar. Não tem condenação sobre a minha vida. Eu estou quite com Deus. Mas Romanos está dizendo, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu vim para esse culto pequeno antes de vir. Sabe o que a Bíblia diz? Agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A grande questão é que Jesus tinha uma plena clareza da justiça que recebeu. Quer te falar, você é justo em Cristo Jesus. Agora você pode orar cheio de certeza que aquilo que você ora, o céu tem que responder. Você pode orar cheio de certeza que quando você está orando, é como se o próprio Jesus estivesse orando. E agora quando você está orando, quando você está se movendo, quando você está vivendo, os céus estão abertos em direção a você. Jesus tinha essa clareza, olha, os céus estão abertos em relação a mim. É igual a certeza quando você vai pagar uma coisa, você sabe que tem dinheiro na sua conta. Outro dia eu fui pagar uma coisa, tinha dinheiro na minha conta, a moça falou, não passa. Eu falei, pode passar aí de novo. Ela falou, não passa. Eu falei, passa de novo. Miserável, está fazendo eu passar vergonha aqui na loja. E ela falou, não tem jeito. Eu falei, tem dinheiro nisso aí. Eu falei, tem mais dinheiro que... Eu tive que, valorizar, os R$500 que eu tinha. Eu falei para ela, pode passar de novo. Ela passou de novo, não deu. Eu falei, daqui eu vou ligar lá no cartão. Liguei lá no cartão, falei, como que é isso? Estou aqui passando vergonha e tal. E no final liberaram lá a conta para mim. Mas o que me deu essa convicção? Agora, se eu te der um cartão, você não sabe se você tem dinheiro ou não, como é que você fica? Eu falo para você, eu não sei se tem lá nesse cartão 200 ou 300 reais. Então, e aí como é que você vai passar esse cartão? Você passa ele todo tímido. Passa aí, não sei, se não der... Eu sei que nunca deve ter acontecido com você uma situação dessa. Mas se não der, a gente passa no outro aqui, eu completo com dinheiro. Você fica todo desconcertado. Agora, se tiver um cartão preto, igual tem uns irmãos que tem por aí, tem um cartão preto que é poderoso, que ele é infinity. Você fala para o camarada, passa aí. Pode passar. Aí o cara na conta de 500 reais vai falar, não deu. Eu falo, meu irmão, esse cartão, eu posso comprar um carro zero com esse cartão. Como é que não passou? Isso é o quê? Ousadia. É certeza. Olha, tenho saldo, eu posso usar porque eu tenho saldo.
Quando você olhar para o céu nesses dias, sabe por que Jesus operava coisas sobrenaturais? Porque ele sabia, eu tenho um saldo ilimitado no céu. É por isso que eu posso me mover cheio de convicção. Por isso que eu posso liberar a cura e a cura acontece. É por isso que eu posso liberar a provisão e a provisão acontece. Por isso que eu posso liberar o milagre acontece. Sabe por quê? Eu quero te falar, pode se livrar de toda acusação, porque você tem um saldo ilimitado no céu. Para fazer o quê, pastor? Sei lá. Nesse dia de jejum eu estou orando para ficar mais bonito. Você pode orar por isso também. Sei lá que você vai orar. É milagre, não é, irmãos? Você pode orar, sei lá por quê. Quero te falar, tem provisão para toda a área da sua vida. Agora, você consegue se enxergar assim? Quero te falar, em nome de Jesus, você não é coitado. Você é filho de Deus, que tinha mais de precioso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, ele está aí no seu coração. Agora você precisa trocar a maneira como você se enxerga. Começa a se olhar de uma outra forma. Para de olhar pastor achando, não, pastor sim, né? O pastor tem saldo com Deus, né, pastor? É, pastor deve orar o dia inteiro, né? É a média dos pastores. Bom, não vou falar nada. Posso queimar minha classe. Talvez você olhe e fala, não, pastor, você sabe, o pessoal aí que tem fervor espiritual, tem uma irmã lá na célula que expulsa demônio. Essa aí, pastor, se ela orar, Deus olha ela e diz, não, passa a olhar para você agora, com os problemas que você tem. Quer te falar, não precisa de mudar de vida não. Olha com os problemas que você tem, com as dificuldades que você tem, com os pecados que você tem, e diz, agora não há nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Ele me olha da melhor maneira que alguém poderia olhar. Você consegue crer nisso? Ou é muito fora de nexo para crer numa mensagem dessa? Você pode a partir de hoje, pastor, mas não tem que entrar numa campanha. Depois que você começar a se enxergar como você de fato é, você vai perceber que sua vida vai mudar. Mas você precisa se enxergar assim. Então Jesus era livre de toda acusação. Então, é interessante, eu coloquei aí no livro, se você estiver devendo para alguém, como é que você fica quando você está devendo para alguém? Desconfortável, é ou não é? Tem uma das coisas da vida que é horrível, é dever. Sabe por quê? Quando você deve, tem duas situações chatas. Primeiro, você não quer ver a pessoa. Depois parece que quando a pessoa está com você, tudo é uma indireta para você pagar ela. Esses dias, eu estava devendo alguém, mas nada demais assim, né? O pastor também deve, irmãos, velho. E eu pedi para alguém fazer uma coisa para mim, falei, depois eu te dou um dinheiro. E aí ficou naquela, eu fui viajar, acabei esquecendo. E aí a pessoa me chamou, me mandou uma mensagem com outro assunto. O que você acha que na hora para mim foi a interpretação? Eu estava devendo para o camarada, eu não paguei ele, tinha esquecido. E aí ele me mandou uma mensagem, pastor, como o sol está bonito, hein? Dia bom, hein? Falei, o cara quer receber. Aí eu já respondi o quê? Vou transferir para você, te envio aí o comprovante. Já respondi assim, porque o senso de acusação está forte. Tudo que eu me relacionasse com ele, até pagar ele, eu ia pensar nisso. Agora é interessante, sabe por quê? Porque se alguém tivesse pago a dívida para mim, a coisa estava resolvida. Em relação a Deus, o senso de acusação é constante. Porque é normal que isso aconteça, até que você descubra o sacrifício de Cristo e perceba, se está pago, está resolvido. Enquanto eu não percebo que está pago, eu vou ver essa pessoa, vou ficar desconfortável com ela. Eu vou olhar para ela e vai ficar aquele clima de desconforto. Mas depois que eu descubro que a dívida está paga, eu vou me mover em relação a ela com completa liberdade. Quero te falar, você pode se mover em liberdade em relação a Deus, porque toda dívida já está paga. Já está paga. Era esse o coração de Jesus, que, olha, agora eu não tenho dívida nenhuma em relação a Deus. Jesus orava pensando o seguinte, se eu não tenho dívida em relação a Deus, o que eu peço vai acontecer. Como é que você ora? Você ora assim? Você ora pensando, eu vou pedir aqui, mas não sei. Olha, eu vou para cá, não sei se eu vou ser tão bem sucedido. Quero te falar, acontece uma revolução quando você descobre que não tem mais acusação, que não tem mais dívida. Você vai ter uma outra autoridade para trabalhar, uma outra autoridade para chefiar e para ser o sacerdote do seu lar, uma outra autoridade para se mover em tudo que você se move. Mas Jesus tinha uma outra clareza. Jesus sabia que ele era um com o Pai. Olha que 1 João 4, 16 e 17 diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança.
porque nesse mundo somos como Ele. Eu não sei se você já viu Deus na terra fazendo a multiplicação de alguma coisa. Eu nunca vi. Eu nunca vi Deus salvando ninguém. Eu nunca vi Deus multiplicando dinheiro para pagar a conta. Eu nunca vi. Mas é interessante, sabe por quê? João está dizendo, Deus está em nós agora. Quantos creem que Deus tem desejo de fazer muitas coisas na terra? Diga amém. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Venha o teu reino. Quando ele está falando venha o teu reino, não quer dizer que ele vai vir pessoalmente. Quer dizer que através de mim e de você ele vai manifestar o reino dele. Jesus tinha essa clareza. O que Deus quer fazer na terra, Ele não faz sem antes compartilhar e confiar aqueles que são seus filhos. Sabe qual que é a minha oração? Deus, quantos creem que Deus quer mandar dinheiro para a terra? Eu creio. Que Deus quer suprir a necessidade do órfão, da viúva. Eu creio. Sabe qual tem que ser a sua oração? Sabe qual era a clareza de Jesus? Deus quer se manifestar na terra. Mas para se manifestar na terra, Ele precisa de um canal na terra. Eu estou aqui para ser o canal de Deus na terra. E aí você vai começar a se enxergar com qual nível de autoridade? Com a autoridade de quem tem, de quem é. O canal de Deus na terra. E aí você começa a olhar agora e fala, olha, Deus não vai aparecer aqui na minha empresa, fisicamente. Mas eu estou aqui, tal qual Ele é, nós o somos. Olha, Deus não vai conseguir, Deus não vai descer aqui para salvar, para bater na porta dessa pessoa. Mas eu estou aqui. Erga sua mão e diga, eu estou aqui. Você está aqui, está ou não está? Você está aqui, você é filho de quem? De Deus. Você foi feito um com quem? Com Ele. Eu quero te falar, começa a mirar em coisas extraordinárias na sua história. Começa a mirar em coisas que ninguém nunca fez. Começa a mirar em milagres sobrenaturais, por quê? Porque agora você começa a se enxergar com autoridade para manifestar Deus onde você está. Com poder e influência para manifestar Deus aonde você estiver. Eu quero profetizar sobre você. Nesses dias você vai ter a revelação de que você é um agente de Deus onde você está. De que toda a autoridade dele foi confiada a você. E que agora você pode caminhar, não só como uma filosofia. Não, Jesus tinha clareza. Deus está em mim, eu estou nele. Aonde eu chego, é Deus chegando. Quando eu falo, é Deus falando. Quando eu toco, é Deus tocando. Quando eu libero, é Deus liberando. Tudo tem a ver com Ele. Eu fui feito um nele. Jesus tinha essa clareza. Para mudarmos a maneira de nos enxergarmos, nós precisamos nos apropriar da nossa posição espiritual. Você tem uma posição espiritual. Estava em viagem com o pastor Weinhardt. Ele tem a capacidade de enxergar os anjos dele. Eu só enxergo minha esposa por enquanto. É o único anjo que eu consigo ver. E ele tem a capacidade de enxergar os anjos dele. E aí ele fala, Daniel, as histórias que eu tenho eu nem conto de púlpito porque ninguém vai acreditar. Fala, conta aí para mim então, pastor. Prometo que eu não vou contar para ninguém. Só para os irmãos, tá? E para os irmãos da internet também. Aí ele falou assim para mim, Daniel, eu tenho os anjos que me acompanham, eu vejo eles. Você foi feito mais poderoso, agora os anjos trabalham ao seu serviço. Olha que luxo. Hoje eu estava falando para minha filha, nós vamos orar aqui pelo filho do pastor André, estava falando para ela, filha, tem uma autoridade, a hora que você ora, tem os seus anjos vão direto lá em Deus. Ela, pai, que os meus anjos vão direto lá em Deus. Eu, filha, vão lá, filha. Não vai não, pai. Eu falei, vai. Os anjos das crianças, eles têm acesso a Jesus que disse isso. Direto ao trono, e das irmãs que cuidam de crianças também, que as crianças oram por você, ele está lá diante do trono de Deus. E aí, como eu não tinha muito tempo para explicar, ficou para uma segunda parte. Mas aí eu saí da conversa pensando, tem muito irmão também que pensa, pastor, os anjos, a Bíblia diz que ele trabalha ao seu favor, eles se acampam ao nosso redor, para trabalhar ao nosso favor. Aí o pastor Reinhard disse, teve situações na vida dele, ele disse que ele não conta para ninguém, mas eu consigo crer, tudo que eu vejo na vida desse homem de Deus, por circunstâncias. Ele falou, teve uma vez que eu precisava de pagar uma dívida, se eu não me engano foi de $3.000, eu não tinha, estava no último dia, eu não tinha como pagar as minhas contas, e ele falou, eu estava em casa, eu estava no meu quarto, e eu senti, então eu pude perceber, meu anjo entrando, colocou $3.000 em cima da minha mesa e foi embora. Agora você acredita em anjo, né? Não, pastor, esse negócio é bom. Você consegue crer nisso? A Bíblia diz que o reino espiritual é mais real do que o mundo normal. Sabe o que Jesus fazia? Quando foram prender Jesus, o que Jesus disse?
Eu estou aqui me entregando, mas se eu quisesse, seus bobinhos, eu ia fazer uma oração agora, ia todo mundo aqui, meus anjos, ia descer o pau, ia quebrar, não ia dar. Foi isso que Jesus falou, porque Jesus tinha clareza. Olha, existe algo trabalhando ao meu favor. Para de avaliar o que trabalha contra você. Comece a avaliar que muito mais poderoso é aquilo que tem trabalhado ao seu favor. Talvez você saiba falar tudo que trabalha contra a sua empresa. Eu quero te falar, o próprio Deus trabalha a favor dela. E tem anjos sendo liberados para trabalhar a favor dela. Talvez você olhe e fale, pastor, tanta coisa trabalha contra a minha casa. Quero te falar muito mais coisa, muito mais poderosa. É o que trabalha a favor da sua casa. Comece a trabalhar com aquilo que trabalha ao seu favor. Jesus tinha essa consciência, essa clareza de que ele era um com o Pai. E agora que ele era um com o Pai, ele tinha aquele nível de autoridade. Sabe o que eu quero te falar? Quando nós levamos alguém para o encontro, na hora da volta, eu percebo diferença até na maneira da pessoa andar. A gente leva a pessoa para o encontro, ela está ali oprimida, opressa. Na hora que a pessoa volta do encontro, parece que ela volta, até a maneira dela andar, dela se portar é diferente. A maneira dela chegar nos lugares é diferente. A maneira dela se portar diante das situações é diferente. Sabe por quê? Porque agora você percebe, existe uma autoridade que foi delegada a você. Sabe que você precisa de começar a crer? Quantos crentes, se Deus descesse aqui, Ele poderia resolver o problema de todo mundo? Você crê nisso? Mas, às vezes a gente tem a síndrome de uma fé parcial. Não, eu creio, pastor. Se Deus fosse lá em casa, resolvia minha mulher. 5 minutos de conversa, minha mulher ia ser outra, pastor. Ia começar pela TPM, queria liberar uma unção nesses dias. É interessante. A gente às vezes tem uma síndrome de fé parcial. A gente crê que Deus pode fazer, mas não que Deus pode fazer a partir e através de nós. Quer te falar, crê que Deus pode fazer, mas crê que Deus vai fazer a partir de você. Eu creio, pastor, se Deus fosse lá em casa, milagres iam acontecer. Eu creio em algo mais profundo ainda, que Deus já está na sua casa através de você, é por isso que milagres podem acontecer na sua casa. Não, eu creio, pastor, se Deus estivesse aqui, ia acontecer cura. Isso é uma fé parcial. Você crê no que Deus pode fazer, mas você não crê que Ele pode fazer através de você. Sabe qual era a questão de Jesus? Jesus tinha clareza, Ele pode fazer e vai fazer através de mim. Você tem clareza que Ele pode fazer e vai fazer através de você nesses dias? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe quem tem poder na terra? Diga eu. Fala, eu estou aqui. Você tem autoridade. É isso que Jesus tinha clareza, da autoridade que Ele tinha. Ele tinha clareza que Ele era tal qual o Pai é, e porque era tal qual o Pai é, Ele tinha recebido da autoridade que está sobre o Pai. Ele tinha recebido o mesmo nível de poder, do mesmo nível de influência, para transformar circunstâncias, para mudar situações. Esses dias Deus quer te levar a enxergar como Ele te enxerga. E sabe o que é interessante? Quando a gente passa a se ver como Deus nos vê, nós passamos a nos sentir as pessoas mais especiais do mundo, as pessoas mais capazes do mundo. Talvez você olhe e fale, eu não tenho capacidade, naturalmente talvez você não tenha, mas quando você começa a enxergar da forma que Deus te enxerga, você fala, eu sou capaz. Paulo está falando sobre tantas dificuldades, sucessos e dificuldades, mas ele termina dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você passa a se enxergar como Ele te enxerga, e eu acho interessante para nós concluirmos, você só vai poder ver as pessoas como Cristo vê, se primeiro você se vê como Ele te vê. Quando você está no avião, tem algo célebre que eles dizem, olha, se acontecer algum acidente, as máscaras vão cair, primeiro coloque na pessoa do lado, depois coloque em você. Sabe o que aquilo está dizendo? Primeiro coloque em você, depois coloca na pessoa do lado. O que está dizendo? Olha, se você não conseguir se salvar, esquece, você não vai conseguir salvar o outro. Primeiro se salva, depois você salva o outro. Primeiro se resolve, depois você resolve o outro. Se você não conseguir estar bem resolvido, você não vai conseguir resolver a vida de ninguém. Alguém que não está bem resolvido consigo, ele não consegue ser bem resolvido com os outros. Alguém que não está bem consigo mesmo, percebendo o potencial que ele tem, ele não vai conseguir ativar isso nas outras pessoas. Deus quer te mostrar quem você é, Deus quer te mostrar o poder que existe em você, Deus quer revelar a maneira que Ele te enxerga, para que você veja como Ele te vê, e para que isso destrave em você um potencial que você nem sabia que tinha. Eu não sei quais as circunstâncias você tem enfrentado na sua vida, mas quero te falar, há poder liberado para todas elas.
quando você perceber quem você é. Eu estava orando um tempo atrás, Deus falou: Daniel, você já é a resolução de todos os problemas que você vai ter. Está tudo em você. Eu já dei toda essa capacidade a você. Todo esse poder já está em você. Sabe, comece a se ver como Deus te vê. Remova as mentiras que o diabo colocou na sua mente. Remova a mentira que pessoas colocaram na sua mente. Remova as mentiras que as circunstâncias falaram. A verdade é o que ele diz. Isso é verdadeiro. Sabe o que eu acho interessante? 2 homens na Bíblia, e eu quero terminar falando deles. Um deles é Moisés. Moisés, como ele se via? Ele vai diante de Deus, quando Deus chama ele fala: Deus, esse cara aqui, eu não, Deus. A minha língua é pesada. Eu não sei falar direito. Eu não tenho capacidade. Mas é interessante, quando Moisés é tocado pela glória de Deus, Moisés muda a maneira de se ver. Quando Moisés é tocado pela glória de Deus, Moisés muda a maneira de se enxergar. E agora Moisés, de um homem tímido, que tinha língua pesada, agora Moisés é um homem que está diante de 3 milhões de pessoas. Agora Moisés está liderando um povo de 3 milhões. Sabe por quê? Ele resolveu se enxergar da maneira que Deus enxergava ele. Quando nós olhamos para Gideão, a Bíblia diz que Gideão está escondido. Gideão está acuado, amedrontado. Mas aí a Bíblia diz que Deus se manifesta a ele e muda a visão de Gideão. Sabe o que o camarada faz? Levanta e vai quebrar os altares dos outros deuses na cidade. A ousadia é tanta que ele levanta, e a Bíblia diz que durante a noite ele quebra os altares construídos a outros deuses, tamanho nível de autoridade, porque ele tinha se enxergado quem ele nasceu para ser, o potencial que ele tinha em Deus. Nesses dias, Deus quer revelar quem você é nele, a visão que ele tem ao seu respeito. Isso tem poder de transformar tudo que você faz. Tudo que você vai fazer vai mudar a maneira, vai mudar como, vai mudar a forma. Por quê? Porque agora quando você chega, você tem a revelação de quem você é. Sabe, renuncie tudo aquilo que falaram, que disseram, o que as circunstâncias formataram, que não tem a ver com aquilo que Deus tem. E passe a assumir uma vida que tem a ver com aquilo que Deus chamou para ser. Passe a assumir uma vida que tem a ver com aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Eu quero profetizar sobre você, que você vai passar a enxergar quem você é. Você vai passar a ver quem você é. Sabe, a acusação nos faz achar que algumas pessoas são mais especiais que nós. Eu tenho gostado de entrar em grandes igrejas, irmãos. E Deus tem me colocado numa roda de amizades com grandes pastores. É coisas que eu olho e falo, o que esses caras vivem é impossível. É sobrenatural. Mas aí quando eu olho para mim, eu enxergo Cristo em mim. Eu falo, se Ele viveu, eu posso viver. Talvez você olhe para a sua vida e fala, pastor, eu olho até algumas coisas que as pessoas viveram, mas eu penso, ele pode ter vivido, eu não vou viver isso. Quero dizer, se há pessoas que têm vivido algo, você pode viver, porque tal qual ele é, você é nesse mundo. Você pode começar a olhar as circunstâncias e ser tomado da convicção. Há uma autoridade sobre mim, há uma vida que flui de mim. E a partir de hoje, eu vou chegar nos lugares, eu vou manifestar a vida. O que eu estou fazendo vai ser alterado, porque agora eu estou me enxergando da forma que Deus me vê. Aonde eu chegar, no que eu colocar a mão, aonde eu estiver, isso vai ser alterado, porque há uma autoridade sobre a minha vida. Quantos creem que essa autoridade sobre a sua vida? Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você, Pai. Nessa noite, nós queremos nos apropriar das tuas verdades. Nós queremos nos apropriar de quem somos no Senhor. Nessa noite nós queremos nos enxergar da maneira que o Senhor nos enxerga. Nós queremos nos ver da maneira que o Senhor nos vê. Isso vai nos dar um novo nível de ousadia. Isso vai nos dar um novo nível de conquista. Isso vai produzir em nós um novo nível de autoridade. Eu oro pedindo ao Senhor nessa noite, dá-nos um novo nível de autoridade. Remove toda timidez, todo temor, remove dos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que ainda nos paralisa, que nos bloqueia. E eu oro pedindo ao Senhor, introduz nos nossos corações a certeza de que não há acusação para nós, e a certeza de que tal qual o Senhor é, nós somos. Nós oramos nessa noite pedindo ao Senhor, muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão. Eu oro pedindo ao Senhor agora, todo complexo de inferioridade produzido pelas mentiras do diabo, todo complexo de que não vamos conseguir, produzidos pelas mentiras do diabo. Eu oro pedindo ao Senhor agora,
Senhor, toda mentira que se transformou em verdade nos nossos corações. Eu oro pedindo agora, quebra agora toda mentira. Eu oro pedindo ao Senhor agora, Pai, que o Teu Espírito libere uma unção de ousadia nova sobre os nossos corações, para que nós possamos nos enxergar, para que possamos nos ver da maneira que o Senhor nos vê. Eu oro que ao olharmos para nós, possamos nos sentir mais capazes, mais ousados, que ao olharmos para nós, nós possamos, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor nessa noite, revigora alguém que está fraco, e traz a clareza da Tua visão para nós, daquilo e da forma que o Senhor nos enxerga.